Agora sim, estamos retornando com a nossa live que tem como tema nesta noite, professor em tempo de pandemia. Isso mesmo, a gente escolheu esse tema até pela importância de debater, principalmente o desafio que o professor tem neste período de pandemia. Nós vamos receber hoje na nossa live o professor Rafael Pedroso. Com a gente aí as experiências dele como professor e também deixar para nós algumas dicas e também orientações acerca desse desafio que o professor tem nesse período de pandemia. Boa noite, Rafael. Boa noite, John. Boa noite, John. Agora sim. Agora sim, né? Perfeito. Primeiramente, né, quero te agradecer por aceitar esse convite de a gente fazer uma live com o tema do professor. É um assunto interessante não só para o professor, mas para toda a comunidade escolar, o pai, o aluno, né? E ser professor em tempo de pandemia é um desafio ainda maior do que aquele do dia a dia, até porque nós estamos vivendo uma realidade atípica, todos os setores da nossa sociedade estão sendo impactados por conta dessa pandemia, não diferente à educação. E ninguém melhor do que você, professor Rafael Pedroso, para, através da tua experiência, do teu conhecimento, compartilhar também aqui esse desafio de ser professor em tempo de pandemias. Para quem está começando aí a acompanhar a nossa live, quero falar mais uma vez da sua formação. O Rafael Pedroso é mestrando em ensino de ciências e matemática, mestre, né, membro da Rede Catarinense de Pesquisadores em Educação, formador de professores em metodologias ativas de ensino, professor da Univan e do Recrearte e um dos pioneiros no estado de Santa Catarina a pesquisar e aplicar o ensino híbrido, que também vai explicar para nós o que é o ensino híbrido durante a nossa live. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Joe. É um prazer aí estar falando e compartilhando sobre educação aí com nossos colegas professores e a comunidade como um todo, né? Sim, quero agradecer a professora Renata, o vereador Bola, que está nos acompanhando, e também a Letícia, o Gide, todos que estão acompanhando a nossa live. Professor Rafael, assim que iniciou o decreto em relação ao isolamento social, a educação, então, teve aí as aulas presenciais suspensas. Nesse primeiro momento, como é que foi para você esse desafio de estar migrando, né, de uma situação presencial para uma forma diferente de ensino e aprendizado? Como é que aconteceu contigo? Eu queria que tu compartilhasse da tua experiência com nossos colegas que estão nos acompanhando pela live. Olha, John, realmente foi um desafio para toda a comunidade educacional, alunos, pais, professores. E assim, foi o fato Mudou a tua câmera. da gente ter feito um grande grupo de professores e de forma coletiva a gente começou a discutir sobre como é que a gente vai fazer, qual a melhor abordagem, como é que a gente vai dar sentido a essas aulas. Então a gente começou a procurar na literatura e conversar entre pares, entre nós, professores, de qual forma seria o melhor modelo de implementação dos processos de ensino-aprendizagem, assim também como qual plataforma seria ideal da gente estar usando nas aulas remotas. Então, aí o que a gente fez? Fomos fazendo alguns testes, efetivamente, para ver o que dava certo, o que não dava certo. E, de acordo com esses testes, a gente chegou numa constante, que agora está bonito, que está perfeitinho, estamos tendo comunicação e diálogo, que está funcionando adequadamente. O que a gente percebe, então, professor, é que num período de mudanças, é importante ter uma resposta rápida. Ninguém tem a resposta certa ainda, a resposta correta, mas ela vai construindo na medida que esse grupo foi se reunindo, discutindo as metodologias, a forma que poderia se fazer o ensino, né, prestar ao aluno
essa forma de abordagem ao conteúdo e vocês encontrarem qual ferramenta aquela que possa ajudar no desenvolvimento dessas atividades e que tem contribuído também para os professores. Então, as plataformas do Google, elas respondem muito bem a esses processos, né? No caso, a gente está utilizando para as aulas remotas o Google Meet, que ali a gente consegue dialogar com o aluno, a gente consegue estar visualizando os alunos, conversar, compartilhar tela, compartilhar quadro, também está encaminhando links de acesso a materiais. Então, ela está respondendo muito bem, nesse momento, às nossas inquietações, né? Eu queria que falasse um pouquinho, já como pesquisador, sobre o ensino híbrido. Se esse momento de pandemia favorece para a evolução até dessa metodologia de ensino, e se isso também, a pandemia, passa, como ela impactou todos os setores, não diferente da educação, se ela deixa ou provoca agora algumas reformas, inclusive na educação, em relação à aprendizagem. Então, eu acredito que esse momento veio para dar um chacoalhão também aí em nós, professores, a comunidade escolar como um todo, que a verdade é que o aluno de hoje, ele tem um perfil totalmente diferente do aluno há 10, 15, 20 anos atrás, né? Justamente por causa das questões envolvendo as tecnologias, nós temos aí o aluno Y, já está chegando o aluno Z, cada vez mais antenado às tecnologias digitais de comunicação. E assim, o ensino híbrido é uma metodologia ativa de ensino. E ele tem como viés principal a questão da autonomia e personalização do ensino. Ou seja, é um ensino cada vez mais personalizado, onde a gente consegue atender mais aquele aluno que tem dificuldades, consegue orientar de forma mais adequada aquele aluno que os momentos de aula são poucos, que é aquele aluno que avança muito, que tem altas habilidades. A gente consegue trabalhar através do ensino híbrido essas altas habilidades também e dar foco para aquele aluno que realmente precisa, né? Então, existem vários tipos de modelo híbrido de ensino, tá? Rotação por estações, sala de aula invertida, laboratório rotacional, entre outros, né? A gente também percebe, professor, um estresse muito grande sobre as cargas, tanto para alunos como para professores nesse período. Qual é a dica que você daria para os nossos colegas professores em relação ao estresse pela essa carga? E por também a pandemia, ela faz com que o professor tenha um desafio ainda maior, principalmente no relacionamento com o aluno. Sim, com certeza, Diogo. O que a gente vê é que a demanda de trabalho do professor efetivamente aumentou, né? Porque é gravação de videoaulas, atendimento via WhatsApp, e-mails, as próprias lives. Então, assim, a dica que eu dou e que normalmente quando eu converso os alunos, a comunidade escolar como um todo. Sim. Está dando um pequeno. Que professor? Tem gente mandando mensagem aqui, daí está aparecendo na tela. Então, assim, nesse momento eu entendo assim que a gente tem que procurar trabalhar a questão da inteligência emocional, não somente, mas também dos nossos alunos, né? Que eu acho que esse é um momento muito delicado. E a gente tem que estar relevando isso, né? John, só uma pequena coisa. Tem alguns... Oi. Estão me enviando mensagem dizendo que está dando retorno de som. Está no retorno? Eu não recebi essa informação. Eu estou te ouvindo bem, você me ouve bem?
Eu estou ouvindo bem, mas quando eu falo, eu ouço o retorno da minha voz. Então, vamos tentar continuar assim para não precisar reiniciar, então. Se tiver, se tiver muito ruim, a gente restabelece uma nova conexão. Tranquilo. Eu abordei esse assunto do estresse em relação à carga que o professor está tendo nesse período de pandemia, porque muitos pensam que não é porque o professor não está em sala de aula, não significa que ele não está sobrecarregado de tarefas, né? As atividades dele, como você mesmo falou, elas têm aumentado de forma significativa. No ambiente virtual, sobrecarrega, gera o estresse também. E outra questão que eu te pergunto é como personalizar e dar autonomia ao estudante nesse período de pandemias, no sentido de que o professor está sobrecarregado, mas o aluno também está experimentando um ensino, uma aprendizagem de forma diferenciada. Certamente entendo eu que a gente pode estar usando de recursos, plataformas de ensino, aprendizagem. Por exemplo, a gente já conversou sobre, eu gosto muito de usar a plataforma Khan Academy, onde ali eu consigo direcionar e fazer recomendações aos alunos. Consigo fazer recomendações para a turma como um todo e personalizar também. Aquele aluno que vai um pouco além do conteúdo, eu posso deixar recomendações diferentes para esse aluno. Né? Aquele aluno que tem mais dificuldade, que às vezes por causa de um conteúdo lá do ensino fundamental, que às vezes ainda não fez sentido para ele, eu consigo resgatar esses conteúdos também em novas recomendações e através das recomendações, eu consigo resgatar muitos alunos que têm dificuldade de aprendizagem e acabo conseguindo nivelar muito bem esses processos dentro da turma, né? Então, essa eu acho que seria uma boa. Qual que seria uma experiência sua, até para explicar melhor na prática para aqueles que estão nos acompanhando, em relação ao ensino híbrido? Se esse momento já que favorece, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, professor. Então, digamos assim, do case de sucesso que eu entendo que com o uso do ensino híbrido foi algo muito legal e bacana, foi de um ex-aluno meu, que nem era mais meu aluno, né, que era do Colégio de Aplicação da Univale de 2016, e ele queria estudar muito para poder prestar uma prova como se fosse o Enem, só que é americano, que é o SARS, né? E aí ele me pediu indicação, como é que ele poderia estudar matemática para poder prestar aquela prova e ser efetivamente aprovado, né? Então a gente trabalhou de forma exatamente só orientada, onde eu recomendava alguns exemplos, material, conteúdo, e ele ia estudando. E esse ano agora que passou, o ano de 2019, 2020, ele foi aprovado para uma das universidades americanas, que agora me fugiu o nome, e ele é esportista também, que ele é tenista. Então, assim, num ano letivo inteiro de 200 dias letivos, eu tive com ele realmente presencialmente em torno de 10 a 15 encontros presenciais em sala. E a gente conseguiu trabalhar de forma através da sala de aula invertida, onde eu indicava conteúdo, ele estudava em casa e nos momentos que ele estava em sala de aula a gente somente alinhava e tirava dúvidas. Nesse ano letivo ele aprendeu os conteúdos tão bem quanto os alunos que estavam frequentando as aulas de forma regular. Tanto é que isso refletiu aí no processo de ensino dele. Tudo bem que ele era um aluno muito esforçado, mas eu entendo que isso contribuiu para que ele fosse aprovado nessa universidade americana. Então é uma excelente alternativa. A Rosália fez um comentário aqui, e eu concordo até com o raciocínio dela, queria até que o senhor comentasse, que para isso acontecer,
o seu aluno tem que estar disposto também a investir em materiais diferenciados e também, conforme as suas habilidades, é claro, poder ter esse desenvolvimento. Queria que também falasse um pouquinho do perfil dos alunos que os professores estão tendo nesse período de pandemia, que gera esse desafio ainda maior de fazer com que eles se interessem pelos conteúdos que vão que de fato vão gerar o desenvolvimento dos alunos. Com certeza, João. O grande desafio diário para todo professor é resgatar o aluno, né, para a sala, trazer ele para realmente para o ensino, para a aprendizagem, estar disposto a aprender, né? Eu entendo que esse desafio de trazer o aluno para o momento de aula, integrar ele, a gente consegue fazer de forma coletiva, tá? Tentar criar conexões entre os próprios alunos da turma, entre os professores, buscar recursos, novas formas de ensino. Agora a gente tem aí essas conexões digitais que auxiliam a gente trabalhar também a questão da interatividade, né? Eu entendo que isso é o foco do momento, a gente procurar deixar as aulas interativas, senão ela acaba virando um monólogo, onde o professor fala e explica. Interessante deixar as aulas mais dinâmicas. Qual que é uma dica que tu também poderia dar para os... Qual seria uma dica que tu poderia dar para os nossos professores para conseguir deixar a aula mais dinâmica? Eu acredito que o cenário é um cenário desafiador, mas que também... Eu vejo, professor Rafael, que em cada crise nós temos uma oportunidade para diferenciar, para aprender e para evoluir. Então, existem várias plataformas digitais que permitem a gente trabalhar de forma gamificada. Por exemplo, tem o Kahoot, tem o Quizlet, que permite que a gente crie jogos, quiz de pergunta e resposta de forma remota. Existe, por exemplo, o Jamboard, que é uma plataforma muito legal, que a gente pode criar mural de post-it, integrar a turma, tudo de forma digital. 30 alunos entrando no mesmo documento e cada um desenvolvendo um post-it e organizando de forma coletiva. Eu sempre bato muito nessa tecla do coletivo, né? Que eu acho que quanto mais coletiva a educação for, maior é a chance de sucesso que a gente vai ter com relação ao ensino-aprendizagem. Existe também algumas plataformas do Google, o desenho Google permite a gente criar mapas mentais. Mais uma dica que eu gostaria de dar para os colegas, professores, gestores e até os pais aí, alunos que possivelmente possam estar olhando para quem sabe dar essas ideias para os outros professores, para a comunidade acadêmica escolar como um todo. Existem alguns grandes formadores de professores na área das tecnologias digitais. Um deles é o José Moran. Então ele tem uma página dele ali, um blog pessoal, que ele compartilha todas as ideias, reflexões, artigos. Se pesquisar ali na internet José Moran, você vai encontrar a página dele ali, o blog, que ele tem todos esses materiais dispostos gratuitamente para os professores. E uma outra também é autoridade no assunto, que os professores podem estar indo buscar respostas às suas inquietações, seria a Lilian Bassisi, que ela é uma das idealizadoras aí do projeto de ensino híbrido aqui no Brasil. Buscando o nome dela, vai achar muito vídeo, vai achar muito material, muitas dicas sobre as implementações das tecnologias digitais nesse momento. Professor, eu queria aproveitar que você falou das ferramentas que existem, mas eu acredito, e eu tenho visto, eu não só defendo, como trabalho também sistematicamente na tecla de investimento na educação e com certeza no profissional da educação. Eu vejo que, principalmente por parte da educação pública, há uma forma conservadora e convencional da aprendizagem, e eu vejo também a falta de capacitação dos professores também no uso dessas tecnologias, né? É muito fácil cobrar do professor,
mas, por outro lado, você tem que capacitar, incentivar, você tem que valorizar esse profissional para que ele possa criar, inovar e, através do conhecimento que ele está tendo, ter novas práticas de educação que possa desenvolver a comunidade escolar. Queria que falasse um pouquinho, na tua visão, sobre capacitação dos professores. Será que nós podemos exigir tudo isso deles? Será que eles receberam por parte das instituições, sejam particulares ou dos órgãos públicos, a devida capacitação para enfrentar esse desafio com propriedade? Ou isso vai ser um processo de construção e a pandemia é esse divisor de águas? Com certeza é um outro grande desafio. Se nós analisarmos o perfil das pesquisas em educação há cerca de 2 a 3 anos atrás, e o que a gente tem hoje, e o que a gente terá daqui para frente, certamente a gente vai ver que cada vez mais vai estar se pesquisando, se falando sobre as questões de formação continuada de professores e novas tecnologias. Certamente, digamos assim, esse foi o estopim mesmo para essa virada aí de jogo. E realmente eu vejo, tem pesquisas que falam isso, tá? Que 95% dos professores que nós temos hoje na frente da educação não tem uma formação adequada para o uso de tecnologias digitais. Então, assim, não quer dizer, isso não é culpa do professor, tá? Isso são demandas sociais que acabaram vindo e acabou chegando nessa situação, né? Se a gente olha os outros mercados de trabalho, tanto a área de administração, engenharia como um todo, a gente consegue ver muito presente que cada vez mais as tecnologias estão mudando a questão do perfil do mercado de trabalho dessas profissões. E a verdade é que se a gente olhar a sala de aula que a gente tem hoje, é exatamente o mesmo modelo que a gente tinha há 100, 200, 300 anos atrás. Né? Então, assim, eu creio que isso veio para dar uma chacoalhada, a gente realmente acordar sobre essas questões. E uma coisa que eu sempre foco é essa questão da formação continuada. Porque eu entendo que um professor tem que estar constantemente em adaptação, em formação continuada. Se tem um profissional que realmente estuda, tá? Eu falo isso porque os colegas professores, a gente está sempre em constante aprendizagem, conversando e falando e refletindo sobre as questões de ensino, né? Então, o professor é um profissional que realmente estuda, que realmente faz uma contínua formação. O que eu entendo que falta, talvez, do ponto de vista social e mesmo das questões de gestão públicas, uma melhor valorização com relação a esse tipo de formação. Ofertar formadores de professores, cursos, quem sabe integrar essa formação dentro da carga horária de trabalho do professor, ou quem sabe uma bonificação com relação ao processo de formação. Então, tem N coisas que a gente pode refletir sobre, que talvez venham a responder a essas inquietações, né? Mas a verdade é que hoje sim, o professor cada vez mais vai precisar de formação continuada, de estar vivenciando de modo prático as tecnologias digitais, porque o que a gente tem hoje é um aluno digital. Então, nós não podemos mais ser um professor analógico. Nós temos que estar à frente e ser um professor digital para dar conta das demandas de ensino e aprendizagem dos alunos que a gente tem com o perfil de hoje. Se esse já é um desafio para o ensino fundamental e médio, imagina para a educação infantil, né, professor? Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre educação infantil e essa semana eu postei no meu Facebook pessoal sobre esse desafio, tendo em conta que os pesquisadores entendem que os primeiros 1000 dias
da criança, que vai formar ela como cidadão e vai trazer um resultado para a nossa sociedade. Levando em conta também que pesquisadores dizem que 65% dos alunos hoje, que estão estudando hoje, vão ocupar uma profissão que ainda não existe hoje. Então, é um mundo diferenciado, é uma geração que tem um desafio enorme, e a educação infantil, ela precisa de um vínculo maior com a família. Queria que falasse de forma bem breve sobre a importância, né, como é essencial a família no processo de aprendizagem, principalmente na educação infantil. Não, com certeza, né? A educação infantil efetivamente não é a minha linha de atuação, mas eu leio muito sobre, eu reflito muito sobre, e eu tenho, a minha pequena também está nessa fase de processo, né, de ensino. Então eu procuro sempre estar atento até para a gente também poder fazer o nosso papel como pais, né? Então, assim, realmente a literatura sugere que neste primeiro momento da educação infantil, a família é um dos elos importantes na construção da aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, assim, entendo eu que no momento que a gente está vivenciando aí, onde cada vez mais os pais e os filhos estão próximos, porque eles não estão frequentando as escolas, no meu entendimento, o profissional da educação infantil pode e deve estar atuando de forma a orientar os pais nesses processos de ensino-aprendizagem, a criar cada vez mais construções de interatividade entre pais e filhos. As atividades são lúdicas, né? São atividades lúdicas, interação, com certeza. Habilidades emocionais. Exatamente. Despertar o autoconhecimento. Então, assim, meio complexo. É complexo o professor de educação infantil atuar como nós atuamos com o ensino médio, ensino fundamental 2, onde a gente consegue ter essa aula remota. Entendo eu que não é esse o foco da educação infantil. O foco é a gente usar o material humano que a gente tem dos professores e profissionais que atuam na educação infantil, para estarem elaborando propostas de ensino e estarem elaborando roteiros e orientando os pais de como eles devem atuar com as questões do processo de ensino-aprendizagem. E uma das coisas que eu gosto muito, que eu entendo que responderia muito bem às inquietações da educação infantil, é a questão da aprendizagem baseada em projetos. Entendo eu que isso iria vir agregar muito ao desenvolvimento tanto emocional, afetivo e a interação e proximidade entre pai e filho no processo de ensino-aprendizagem. Que legal, professor. Nós já estamos aí com mais 2 temas aqui que eu queria que você abordasse, que são os modelos ativos de ensino e uma solução para a situação atual, né, que desse complementasse já tudo que tu vem falando. E depois, se tu pudesse também deixar para os nossos amigos professores alguma dica de atividades que pode ser desenvolvida, uma dinâmica diferenciada para ter uma melhor produtividade do seu ensinamento com os alunos. Então, existe vários tipos de ensino ativo, metodologias ativas de ensino. Se a gente analisar as grandes vertentes educacionais, os grandes pesquisadores em educação, um exemplo bem clássico de uma pessoa que era extremamente adepta do modelo ativo de ensino era Paulo Freire. Paulo Freire entendia que o aluno, tanto é que tem um livro, né, formulário que se chama Pedagogia da Autonomia.
Então, olha só, o que é o modelo ativo de ensino? A grosso modo, né, a literatura, a gente consegue transcrever ele em poucas palavras, tá? Aluno passivo, nunca mais. Então, como é que a gente sabe se nós estamos fazendo metodologias ativas de ensino? A gente se coloca no papel de fora e olha o nosso aluno. Ele está trabalhando de forma ativa ou ele está passivo e recebendo informação? Se você se colocar de fora e ter a percepção que o aluno está participando do processo, está construindo o seu próprio processo de ensino-aprendizagem, aí você estará fazendo metodologias ativas de ensino. Existem várias técnicas de metodologias ativas de ensino, existe a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, o próprio ensino híbrido, a sala de aula invertida, a seminários. Existe uma que é muito aplicável na área até do direito, que é júri simulado, né, onde você simula uma situação ali, e de modo ativo os alunos vão dialogando e construindo o seu processo de retórica e de argumentação. Então, assim, é mais ou menos assim que funcionam os processos de ensino-aprendizagem. Não quer dizer que sejam só esses, tá? Cada vez mais está surgindo novos processos, e a ideia é essa daí, parar e pensar. Eu estou de fora analisando meus alunos. Eles estão participando de modo ativo? Se a resposta for sim, então ali estará sendo feito um método ativo de ensino. Legal. Uma coisa que eu gostaria que tu falasse para a gente aqui que está acompanhando a live, como é que os teus alunos têm reagido, professor Rafael, em relação a esse período de pandemia? Como os pais têm reagido e como é que tu tem avaliado esse processo de aprendizagem? Quais são os resultados que tu vem tendo como professor nesse período de pandemia? Fazendo uma avaliação do momento que a gente tem, eu creio que os alunos estão muito motivados. Por ser algo novo, pela relação do processo de ensino remoto, pela vivência com as tecnologias, e tanto que chega ao ponto de eles darem dicas e ideias de possíveis soluções sobre, professores, acho que se a gente fizer assim, que tal se a gente usasse esse recurso? Professor, se a gente fizesse assim, eu acho que seria legal. E eu sou muito aberto a isso, sabe? Eu escuto muito meus alunos. E eu acho que, às vezes, a gente busca a resposta, e as respostas estão no próprio aluno, né? E eu creio que eles estão motivados. E a motivação gera aprendizagem também. Ela auxilia nesse processo de construção da aprendizagem. Então, assim, pensando sobre esse momento, eu vejo isso, né, que a gente está conseguindo até atender alunos que normalmente no momento e no ambiente de sala de aula a gente tinha um pouco mais de dificuldade, né, para estar realmente ensinando. Eles estão cada vez mais autônomos. Notoriamente que a gente tem ali, sempre vai ter, né, um aluno ou outro que, porque aproveita o momento, não participa das aulas, ou fica um pouco de lado, né? Isso acontece normal. Eu acho que é uma coisa que o professor tem que entender, que ele não pode se cobrar muito com relação a esses alunos, né, porque isso vai acontecer, é fato que a gente tem isso mesmo, né? A gente não pode se cobrar dizendo, é culpa minha que eu não estou conseguindo atender aquele aluno, não estou conseguindo trazer aquele aluno para dentro do processo de ensino, para a nossa aula. Existe N questões envolvendo a educação que fogem um pouco do nosso, digamos assim, do nosso domínio, né? Às vezes as próprias questões da família, que isso cada vez mais está muito forte, principalmente nesse momento, né? As questões ali do emocional, do pai, da mãe, enfim, N problemas que refletem também nesse processo de ensino, né? Qual que é a dica que você dá, professor Rafael,
em relação aos professores que têm alunos que não têm acesso de uma forma plena à internet para poder participar das aulas remotas, né? A gente sabe que, e eu tenho recebido demandas de pais e alunos que, infelizmente, eles não têm acesso, eles têm dificuldade. Qual é a dica que você dá para o professor para não perder esse aluno e fazer com que esse aluno também tenha acesso a conteúdo e possa também se desenvolver para não ter um prejuízo ainda maior por conta de não ter as aulas presenciais? Esse realmente é um desafio que está cada vez mais presente, principalmente nas instituições de ensino público, porque a gente sabe que a escola às vezes não tem um recurso adequado, o nosso aluno não tem uma internet adequada para estar acessando materiais, vídeos de apoio. Então, assim, entendo eu que a melhor forma de se trabalhar, quando a gente tem um aluno com esse perfil, que não tem acesso às tecnologias digitais, que não tem uma internet, ou às vezes o pai, a família, também não tem nenhum suporte com relação a essas interatividades digitais, a gente pode trabalhar e deve sim fazer a aprendizagem baseada em projetos. Ao invés da gente cobrar ali, lançar uma lista de exercício, ou lançar um artigo, ou um texto muito grande ali, eu vou lançar aqui um PDF, vou imprimir, ele tem que ler tantas páginas, desenvolver tantos exercícios. Eu entendo que a gente pode trabalhar da seguinte forma: tentar elaborar um roteiro de experimento, um roteiro de perguntas que ele tenha que responder através da vivência dele no momento. Em vez de a gente pegar e construir ali uma lista própria que fui eu que fiz, fui eu que demandei, e o aluno simplesmente respondeu aquilo que eu queria que ele respondesse. Eu entendo que a gente pode fazer o seguinte: espera aí, o que o meu aluno quer responder? Quais são as inquietações que ele tem? O que ele pode desenvolver de novo, de aprender, de reaprender, ou ainda, quais são as habilidades que esse aluno tem e que eu não sei que ele tem? Então eu acho que esse é o momento para a gente trabalhar exatamente isso, fugir um pouco fora da caixa, deixar um pouco de lado essa educação quadrada, onde a disciplina é a disciplina, onde matemática é matemática, onde física é física, onde português é português. E eu creio que a gente pode trabalhar justamente nesse processo, né, do desenvolvimento humano do nosso aluno, né, numa aprendizagem humanizada, onde ele desenvolve a habilidade que ele entende que ele tem que desenvolver, ou aquilo que ele tem uma potencialidade em desenvolver. Então eu entendo que acho que esse daí seria um processo que seria bem efetivo. Professor, posso acrescentar aí também a questão das atividades interdisciplinares, né? Seria interessante os professores atuarem de forma conjunta, até para melhorar a questão do desenvolvimento do aluno. Já que existe essa forma que você apresentou, e eu entendi, achei muito interessante, e fica aí uma dica para os nossos professores. Nós recebemos 2 perguntas via os stories do nosso Instagram. A primeira é da Letícia, professor Rafael. Ela pergunta o seguinte: o ensino à distância colabora para o aumento da autonomia dos alunos? Deu uma falhada no áudio, mas pelo que entendi, a pergunta é se a educação à distância colabora para a autonomia dos alunos. Isso. Sobre a tua visão. Então, no meu entendimento e naquilo que eu leio e que as pesquisas sugerem, as tecnologias digitais, elas colaboram para a autonomia do aluno. Contudo, funciona mais ou menos assim. Ela por si só, ela é um recurso. Então, assim como nós temos, por exemplo, vamos pensar numa ferramenta, um martelo. Né? Se nós não soubermos utilizar o martelo, nós iremos martelar o dedo e iremos se machucar. Né?
E as tecnologias digitais, elas são ferramentas, são recursos que estão aí presentes na sociedade. Só que tem que estar por trás desses recursos uma metodologia de ensino que convirja para esses recursos e essas ferramentas. Então é por isso que eu gosto muito das metodologias ativas de ensino, porque ela responde muito bem a esses processos. Mas sendo um pouco mais claro, ela sim, entendo eu que não o fato do ensino online, mas o fato de a gente ter recursos que permitam trabalhar de modo ativo, sim, contribui para a autonomia do aluno. Ô, professor Rafael, é interessante também deixar claro que a tecnologia está à disposição do professor, ela não substitui o professor. Muitas pessoas me questionaram, por exemplo, que com o ensino à distância ou aula remota seria uma desvalorização do professor. Né? Algumas pessoas levantaram esse questionamento. Eu entendo que não, a tecnologia tem que estar à disposição do professor, jamais substituir o profissional. É isso? Certamente, tá? Até eu gosto de trazer muito para essas quintações Pierre Levy. Pierre Levy é um sociólogo que, em 1985, ele desenvolveu uma tese sobre as questões da coletividade, ou seja, da sociedade, como é que ela se organiza em rede. E ele chamou esse tema de cybercultura, ou seja, da cultura social nos cyberespaços, ou seja, na nuvem, na internet. E olha só, naquele momento nem havia internet. Então ele realmente foi um vislumbrador, conseguiu ver além do momento. E ele traz algumas reflexões umas reflexões um pouco mais novas sobre essas interações. E ele cita assim, porque ele também é educador, ele cita que o material humano nunca vai ser excluído. Tudo aquilo que é automatizado, tudo aquilo que é programável, tudo aquilo que é feito de forma sistêmica, certamente no futuro vai ter máquina que vai estar fazendo e que vai ter uma pessoa que vai perder o posto de trabalho por causa da máquina. Mas essa é a questão da construção social, as interações, que está cada vez mais... A gente precisa dessas interações no processo de ensino-aprendizagem. E é realmente isso que faz a diferença no ensino. Tá? Então, assim, o professor nunca vai ser substituível por uma máquina. Que bom. E segue também, eu sigo também essa mesma linha de raciocínio. Eu costumo dizer que eu sou o resultado de todos os professores que passaram pela minha vida. E, inclusive, me influenciaram de forma muito significativa. Quando eu comecei o curso de Técnico de Segurança do Trabalho, lá em 2003, no Senai, assim que eu saí do ensino médio, eu não fui para a graduação, eu fui para o ensino técnico, e tinha uma disciplina de administração geral, de 80 horas. E quando aquele professor começou a ministrar sobre a administração, foi naquele momento que eu decidi, eu quero ser um administrador. Então, o professor ele tem um poder muito grande. É muito importante saber que esse profissional tem que ter a tecnologia como recurso, porque, na verdade, cada professor ele tem uma forma peculiar de ensinar e de fazer os seus alunos a se apaixonar pelo tema, pela disciplina. Então, eu acredito que eu sigo essa mesma linha de raciocínio. A Júlia também fez uma pergunta. A Júlia, ela tem 10 anos. Ela fez a seguinte pergunta: como os professores estão avaliando os alunos se eles estão aprendendo com essas aulas remotas? E é verdade, muitos pais também nos questionam isso, né, professor Rafael? Tá, e o meu filho está evoluindo, está aprendendo? Porque essa é uma questão para toda a comunidade escolar, uma questão que deve ter várias respostas, na verdade. Eu queria que tu compartilhasse da tua visão sobre essa pergunta. É uma boa pergunta.
Para falar bem a verdade, assim, a minha visão como profissional da educação, eu entendo que a avaliação é o momento mais difícil do nosso trabalho de professor. Porque como é que a gente vai gerar um coeficiente, uma nota, um valor para aprendizagem que ela não pode ser, ela não deveria ser um coeficiente, né? Então eu entendo assim que como é que nós deveríamos avaliar muito mais o processo de construção do que efetivamente lá no final, digamos assim, não, eu vou gerar um coeficiente daquilo que o aluno aprendeu. Não, eu acho que a gente avalia diariamente os nossos alunos, né? Eu avalio o que eles estão evoluindo, o que eles estão participando, e uma das melhores coisas, no meu entendimento, para que a gente possa avaliar os nossos alunos, é justamente a dúvida. Por quê? Porque quando ele vem, ele questiona, eu não entendi isso, eu não aprendi isso, eu tenho dificuldade nisso. Pô, é para isso que serve a avaliação. A avaliação, ela serve para a gente contornar a curva de aprendizagem e colocar esse aluno na linha. Não é para a gente pegar ali, não, eu vou medir, não, esse aluno está me incomodando, eu vou fazer uma prova bem difícil porque ele vai tirar uma nota baixa. Eu acho que isso não agrega valor. Eu acho que o que agrega valor é a gente avaliar o processo. Ou seja, identificar aonde nós precisamos alinhar os processos e que lá no final a gente possa ter a efetiva aprendizagem, tá? Mas respondendo de forma mais clara, normalmente a avaliação ela acaba sendo, infelizmente, o segundo processo. Ou seja, vou gerar um coeficiente de aprendizagem. Eu, como professor, eu procuro fazer uma mescla desses processos. Eu tenho que gerar um coeficiente para o meu aluno, mas eu procuro, ao longo do processo, dividir 4, 5 notas, onde eu tenho notas que eu trabalho a questão de autonomia, tem uma nota que eu trabalho, por exemplo, o Khan Academy, né, onde lá eu deixo personalizado para o aluno aquilo que ele vai aprender. E eu não avalio lá nesse processo se ele acertou as questões ou se ele errou as questões. Eu avalio o que ele realmente fez, o que ele tentou fazer, qual foi o tempo que ele esteve presente ali, trabalhando os processos de ensino e aprendizagem dele, as evoluções e principalmente os erros que ele cometeu. Porque a partir do momento que eu consigo verificar aonde que ele precisa melhorar, aí sim eu consigo fazer o que seria o ideal do que a gente tem aí tão forte aí no modelo de ensino do Brasil, que é a questão da recuperação paralela. A recuperação paralela não é a recuperação de nota final da média do aluno. A recuperação paralela é a recuperação da aprendizagem do aluno. Notoriamente que se ele recuperar aquela aprendizagem que ele tinha deficiência, lá na frente isso daí vai gerar um coeficiente avaliativo maior. Muito interessante. Eu consigo perceber isso na prática também, porque eu nunca parei de estudar e eu leio também muito, né? E eu vejo também alguns livros que eu leio, por exemplo, eu vejo como é interessante e o papel do professor ao estimular o aluno, né? Ao elogiar muitas vezes o progresso dele. Não pode estar vinculado só a uma nota, professor, né? Quem sou eu para falar para o professor como tem que ser feito? Mas eu percebo, lendo muito e acompanhando, assistindo, lendo artigo, lendo livro, que quando o aluno é elogiado, quando ele é estimulado, quando ele é apoiado, quando é valorizado, nem que seja 0,5% da evolução dele, ele tende a progredir muito mais. Então, olha o poder que o professor tem sobre a vida de um aluno. Né? Como isso é maravilhoso e como é maravilhoso ser professor. Né? Minha homenagem a todos os professores, meu reconhecimento, minha admiração pelo valor que tem para construir uma sociedade melhor. Então, eu vejo isso também.
E até indo de acordo com essa linha aí, eu gostaria de estar falando algo que aconteceu há um tempo atrás, de uma aluna, não vou citar o nome por questões éticas, né? Mas aconteceu o seguinte, essa aluna eu tinha deixado uma atividade dirigida para ela, e o período ali de tempo que ela deveria desenvolver essas aprendizagens. E aconteceu que chegou no último dia que ela tinha que entregar essas aprendizagens, ela não tinha feito. A mãe entrou em contato comigo, aí falou, porque ela não entrou, ela não fez, então, mas você pode deixar que eu vou deixar ela de castigo e ela vai te entregar nem que não vale nota nenhuma. Né? Eu falei, então, tá bom, se a mãe quer assim, assim será feito, né? E essa aluna desenvolveu, fez os processos de ensino-aprendizagem, e em tese eu não teria que dar nota para isso. Mas eu acho que seria um prejuízo tão grande no final disso, falar, tudo bem, você fez, mas você ganhou zero, que eu cheguei, eu conversei com essa aluna, e dei os meus parabéns, né, pela mudança da posição dela em relação à aprendizagem, pelo aquilo que ela desenvolveu, e eu cheguei até a citar isso para ela, falei, olha, nós temos uma normativa institucional que para esse caso a sua nota seria tal, né? Mas por causa do seu empenho, por causa da sua mudança de comportamento e colocação, mesmo que um pouco forçada ali que a mãe fez ela fazer, né? Eu falei, eu vou te dar uma nota acima daquilo que legalmente a instituição diz que eu tenho que te dar. Porque eu entendo que tu realmente merece, tu se esforçou, tu foi além daquilo que eu imaginei que você poderia ir. E com isso a aluna notoriamente ficou muito motivada, e essas últimas semanas tem sido uma das alunas que mais ando participando das minhas aulas ali. Está sempre perguntando, sempre respondendo. Que legal, parabéns, professor. E já que nós estamos falando, a nossa live sobre educação, eu quero parabenizar todos os pedagogos. Hoje é o dia do pedagogo, né? A nossa admiração, respeito a todos esses profissionais. Professor Rafael, fico muito feliz. Queria que tu deixasse uma mensagem a todos os internautas, todos os pais e alunos, também colegas professores, para a gente finalizar essa live. Eu sou apaixonado pelo tema, por mim a gente virava a noite conversando sobre isso. Eu amo estudar e amo aprender. E quando tem alguém com teu conhecimento, a gente se perde aí nas horas falando sobre esse tema que é tão especial e tão importante para a nossa sociedade. Mas eu gostaria, ao finalizar, que tu deixasse uma mensagem, então. A mensagem que eu posso passar, que eu entendo que esse momento pede, né? É que nós possamos cada vez mais ser uma família. E que, se possível, os pais estejam mais presentes na construção do ensino e da aprendizagem do seu filho, e principalmente que apoiem os professores. A gente está num momento realmente muito difícil, muito complexo, e acaba sendo muito desanimador, né? Converso muito com os colegas e às vezes vem os feedbacks de pais que, por N questões, acabam jogando a culpa, né, das relações do processo de ensino-aprendizagem no professor. Então, assim, vamos valorizar efetivamente o material humano que a gente tem. Que a gente possa construir a sociedade do futuro de forma coletiva. E que principalmente pais, alunos, professores e gestores possam caminhar cada vez mais juntos, né? Obrigado. Isso aí. Rafael, quero te agradecer pela oportunidade de a gente compartilhar essa live. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Foi enriquecedor. Quero te agradecer. Parabenizar a todos os professores e dizer que não desista dos seus alunos. Nós sabemos das dificuldades que vocês encontram no dia a dia, mas vocês têm um valor enorme para a nossa sociedade
e eu quero deixar aqui a minha admiração, meu respeito a todos os profissionais, parabenizando você, professor Rafael Pedroso, parabenizo todos os professores que estão reaprendendo a ensinar nesse período de pandemia, que estão se superando, estão fazendo a diferença, muitos mesmo com dificuldades, sem as devidas capacitações, estão fazendo por amor à profissão. A todos vocês o meu maior respeito, admiração e parabenizo a todos. Muito obrigado, professor Rafael. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live. Obrigadão. Eu que agradeço aí o convite e é sempre um prazer estar falando aí de educação. Tá bom. Valeu, professor. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.